Numa noite em que a metrópole respirava com um ritmo frenético e indiferente, onde a pressa e a ostentação dominavam as ruas, uma cena se desenrolava, discreta, mas que viria a mudar para sempre o destino de duas almas. João, um homem cuja fortuna permitia uma vida de luxo, paradoxalmente, preferia a simplicidade. Não era dado a exibições de riqueza, encontrando conforto na descrição de uma existência que, para muitos, pareceria monótona. Ele caminhava pela calçada, absorto em seus pensamentos, enquanto o céu nublado e o burburinho urbano compunham a trilha sonora de mais um dia. O aroma de café fresco e pão recém-assado que escapava de uma padaria próxima preenchia o ar, um pequeno detalhe que, naquele instante, assumiria um significado monumental. João estava prestes a ter sua rotina e sua percepção do mundo viradas de cabeça para baixo. Um puxão sutil em sua cintura o tirou de seu devaneio. Não foi um gesto agressivo, mas um toque hesitante, quase um apelo. Ao abaixar o olhar, seus olhos encontraram os de uma menina miúda, com roupas puídas e um rosto marcado pela poeira e pelo cansaço das ruas. Em suas mãos, ela segurava a carteira de João, mas o nervosismo a impedia de consumar o ato. Seus olhos arregalados, refletindo um terror palpável, alternavam entre a carteira, o chão e o rosto do homem que a pegara em flagrante. "Ei, o que está fazendo?" perguntou João, sua voz controlada, desprovida de raiva, apenas surpresa. A menina congelou, seus lábios mal conseguindo formar um murmúrio quase inaudível: "Desculpa." Era visível que o arrependimento era menor do que o pavor que a dominava. João, agindo por um impulso que nem ele mesmo compreendia, segurou a mão da menina com extrema delicadeza, sem exercer força, como se temesse assustar ainda mais aquele pequeno ser tão fragilizado. "Você, fome?" perguntou, pegando a menina completamente de surpresa. Ela esperava repreensão, ameaças, talvez até a polícia. Mas uma pergunta tão simples, tão humana, desarmou-a. Após alguns segundos de silêncio atônito, ela balançou a cabeça afirmativamente. João soltou sua mão, calmamente, guardou a carteira de volta no bolso. "Vamos. Vou te levar para comer algo." A menina recuou um passo, a desconfiança gravada em seus olhos. A bondade, para ela, era um conceito estranho, quase perigoso, sempre atrelada a uma expectativa de retorno. "Quem é você?" perguntou, a voz ainda trêmula. João ofereceu um sorriso brando, um raro vislumbre de vulnerabilidade. "Apenas alguém que já sentiu fome também. Vem, antes que você desmaie aqui." A hesitação da menina durou mais alguns instantes, mas o som implacável de seu estômago roncando superou qualquer resquício de medo. Sem mais palavras, ela começou a seguir João, mantendo uma distância segura, pronta para fugir a menor sinal de perigo. Eles entraram em uma padaria modesta, onde João pediu 2 pães na chapa e 2 copos de suco de laranja. A menina permaneceu em silêncio, seus olhos curiosos observando o ambiente, como se estivesse em um lugar completamente alheio à sua realidade. Quando o prato chegou, ela agarrou o pão com ambas as mãos e deu uma mordida voraz, como se não comesse há dias. "Qual é o seu nome?" perguntou João, tentando quebrar o gelo. "Luí", respondeu ela, com a boca cheia, sem encará-lo. "Luí, o que? Você sabia que roubar a carteira de alguém pode te colocar em uma encrenca grande?" João questionou, sua voz suave, mas firme. Ela engoliu rapidamente, como se não quisesse perder tempo com explicações. "Eu não queria. Só não sabia mais o que fazer." João percebeu então que ela não estava ali por escolha própria. Era uma criança com o corpo exausto e a alma marcada por sofrimentos que ele mal podia imaginar. Ele olhou para ela, enxergando além da sujeira e do cansaço. Havia algo em seus olhos, algo indescritível, que o impulsionou a estender a mão. "Você tem onde dormir?" A pergunta silenciou Luí. Ela baixou o olhar e balançou a cabeça negativamente. João ponderou por alguns momentos. Levar uma criança desconhecida para casa era, para muitos, uma atitude impensada, talvez até perigosa. Mas ele não conseguia simplesmente deixá-la. "Vamos fazer o seguinte: você vem comigo."
Vou te dar um lugar para dormir e a gente resolve isso amanhã. Por quê? Perguntou Louis, finalmente olhando para ele, seus olhos cheios de uma mistura de descrença e cansaço. Porque eu posso, respondeu João, com uma simplicidade desarmante. Louis ficou em silêncio, mas seus olhos agora mostravam um misto de alívio e exaustão. Ela não disse mais nada, apenas concordou com um leve aceno de cabeça e seguiu João para fora da padaria. Naquela noite, enquanto caminhavam juntos pelas ruas que se tornavam cada vez mais calmas, João sabia que sua vida estava prestes a tomar um rumo inesperado. Ele só não sabia a magnitude da mudança. E Louis, mesmo sem perceber, carregava um passado que, em breve, explodiria na vida de ambos, revelando segredos há muito tempo enterrados. O que o destino reserva para Louis e João? Uma nova vida se inicia, mas o passado sempre retorna. A noite na casa de João foi um misto de novidade e ansiedade para Louis. O conforto da cama macia era quase estranho, e o silêncio da casa, vez ou outra interrompido por um suave ranger de assoalho ou o murmúrio da chuva fina lá fora, era um contraste gritante com o barulho constante das ruas. Ela estava acostumada a dormir em calçadas duras, sob o céu aberto ou em abrigos improvisados, onde o barulho da cidade era uma constante, e a vigilância, uma necessidade ininterrupta. Ali, no quarto de hóspedes de João, ela podia finalmente relaxar os ombros tensos e permitir que o cansaço acumulado de anos a vencesse. No entanto, o sono não veio facilmente. Sua mente, acostumada à hipervigilância, não conseguia se desligar completamente. Cada ruído, cada sombra na parede, a fazia recordar dos perigos que espreitavam nas ruas. Mas, gradualmente, o cansaço venceu, e ela mergulhou em um sono profundo, o primeiro sono verdadeiramente reparador em muito tempo. Ao amanhecer, os primeiros raios de sol filtravam-se pela cortina, pintando o quarto com tons dourados. Louis acordou com o cheiro de café fresco e pão torrado, um aroma que a levou diretamente para a cozinha. João já estava à mesa com Dona Lourdes. A velha senhora, apesar da idade, mantinha uma postura digna e um olhar perspicaz. Quando Louis entrou, Dona Lourdes a fitou com uma expressão que Louis não conseguiu decifrar. "Bom dia, dormiu bem?" perguntou João, com um sorriso gentil, oferecendo um lugar à mesa. Louis murmurou um bom dia de volta e se sentou, ainda um pouco retraída. Dona Lourdes serviu um prato com pão, ovos e frutas, uma refeição farta e nutritiva, diferente de tudo que Louis estava acostumada a comer. Enquanto comiam, o silêncio preenchia o ar, interrompido apenas pelo tilintar dos talheres. João tentava iniciar uma conversa leve, perguntando sobre as preferências de Louis, se ela gostava de suco ou café. Louis respondia com monossílabos, ainda receosa. Dona Lourdes, por outro lado, mantinha um olhar fixo em Louis, como se tentasse decifrar um enigma. "Então, Louis, você tem família? Onde estão seus pais?" Louis engasgou com o suco, seu rosto perdendo a cor. Ela baixou os olhos, o coração disparado. Era a pergunta que ela mais temia, a que a forçava a revisitar uma dor ainda muito recente. "Não tenho, mas," ela respondeu, a voz quase inaudível. Eles se foram." João interveio, sentindo a tensão no ar. "Mãe, acho que é melhor não forçar. Ela vai falar quando se sentir confortável." "Não, João," retrucou Dona Lourdes, com um tom mais firme do que Louis esperava. "É importante saber de onde ela veio. Como ela veio parar nas ruas. Não é normal uma menina como ela estar sozinha por aí." Louis, sentindo-se encurralada, finalmente ergueu o olhar. Lágrimas finas começaram a se acumular em seus olhos. "Meu pai, ele ficou doente. Muito doente. E minha mãe, ela não aguentou. Ela se foi depois." Sua voz embargava, e ela mal conseguia terminar a frase. A dor em seu peito era quase física, uma ferida que se recusava a cicatrizar. Eu fiquei sozinha. Tentei me virar, mas não deu." João sentiu uma pontada no coração ao ouvir a história de Louis. A profundidade da sua dor era palpável. Dona Lourdes, por sua vez, suavizou sua expressão.
Seu olhar ainda era perspicaz, mas agora continha uma camada de compaixão. E onde você morava, querida? Não tinha nenhum parente para te ajudar? Perguntou Dona Lourdes, sua voz agora mais branda. Não. A gente não tinha muitos. E os que tinham, não quiseram ajudar. Diziam que não podiam. Louis respondeu, as palavras saindo como um sussurro. A imagem de sua casa vazia, as contas se acumulando e o desespero crescente antes de ela finalmente ir para as ruas, invadiu sua mente. Ela tinha tentado de tudo para sobreviver sozinha, para manter o mínimo de dignidade, mas a vida nas ruas era brutal e impiedosa. João se levantou e foi até Louis, colocando uma mão gentil em seu ombro. Não se preocupe, Louis. Você está segura aqui. Não precisa mais se preocupar com isso. Louis assentiu, a gratidão e a exaustão se misturando em seu olhar. Dona Lourdes apenas observava, absorvendo cada detalhe da reação de Louis. Havia algo na forma como Louis se retraía ao falar de sua família, um detalhe que não se encaixava perfeitamente na história que ela contava. A senhora tinha um pressentimento, uma sensação inquietante de que havia mais na história daquela menina do que ela estava disposta a revelar. A intuição de Dona Lourdes, apurada por anos de experiência de vida e observação, raramente falhava. Após o café da manhã, João e Louis conversaram sobre o que ela gostaria de fazer. Você gosta de estudar? Gostaria de voltar para a escola? Perguntou João. Os olhos de Louis se iluminaram por um instante, mas logo a sombra voltou. Eu queria. Mas faz tempo que não vou. Acho que esqueci tudo. João sorriu. Não tem problema. A gente pode conseguir uns livros, você pode estudar aqui em casa. E se quiser, a gente vê uma escola para você. A ideia de voltar a estudar, de ter uma rotina, de aprender, era um sonho quase esquecido para Louis. Por anos, sua energia fora consumida pela necessidade básica de sobreviver, de encontrar comida e um lugar seguro para passar a noite. O aprendizado formal tornará-se um luxo inatingível. João então mencionou que precisava sair para resolver alguns assuntos de trabalho. Eu não demoro. Minha mãe vai estar aqui. Ela pode te ajudar se precisar de algo. Louis ficou um pouco apreensiva. Ficar sozinha com Dona Lourdes, a quem ela mal conhecia, parecia uma tarefa desafiadora. A senhora era gentil à sua maneira, mas também muito observadora, e Louis sentia que seus olhos penetravam em sua alma. João percebeu a hesitação dela. Minha mãe é um pouco direta, mas tem um bom coração. Não se preocupe. Ao sair, João deu instruções claras a Dona Lourdes para que Louis se sentisse à vontade e que a tratasse bem. Mal sabia ele que a partida dele abriria uma porta para um segredo guardado a 7 chaves por Louis, um segredo que Dona Lourdes estava prestes a desvendar. O que Dona Lourdes descobrirá? O passado de Louis esconde verdades que mudarão tudo. Assim que a porta se fechou e o som dos passos de João se distanciou, um silêncio denso preencheu a casa, quase palpável. Louis sentiu um frio na barriga. Estava sozinha com Dona Lourdes, cujos olhos pareciam ter um poder sobrenatural de enxergar além das aparências. A idosa permaneceu em sua poltrona, os olhos fixos na janela, mas Louis sentia que a atenção de Dona Lourdes estava totalmente voltada para ela. Após o café da manhã, que Louis terminou rapidamente, o nervosismo a impediu de se sentir completamente à vontade. Ela se ofereceu para ajudar a Dona Lourdes. Posso ajudar em alguma coisa? Perguntou, a voz baixa, quase como um sussurro. A senhora se virou lentamente, um sorriso sutil brincando em seus lábios. Pode sim, querida. Tem algumas roupas para dobrar ali no cesto, se não for incômodo. Louis rapidamente se dirigiu ao cesto e começou a dobrar as roupas com uma destreza impressionante. Dona Lourdes observava cada movimento, seus olhos atentos, mas sem demonstrar julgamento. O silêncio durou por um tempo, preenchido apenas pelo farfalhar do tecido. Louis sentia o peso do olhar da idosa, mas também uma estranha sensação de paz. Era como se a presença de Dona Lourdes, apesar de sua perspicácia, oferecesse uma segurança que Louis há muito não conhecia. No entanto,
A tranquilidade foi quebrada pela voz serena, mas incisiva, de Dona Lourdes. Então, Louis, você me lembra muito alguém. Alguém que conheci há muito tempo. Louis parou de dobrar uma camiseta, o coração batendo mais forte. Ela não ousou levantar a cabeça. O ar de repente pareceu rarefeito. Dona Lourdes continuou, como se estivesse tecendo uma tapeçaria de memórias. Tive uma amiga, há muitos anos. Uma moça linda, de cabelos como os seus, olhos da mesma cor. E uma cicatriz, bem aqui, Dona Lourdes apontou para o canto do olho esquerdo, exatamente onde Louis tinha uma pequena e quase imperceptível cicatriz, fruto de uma queda na infância que ela mal se lembrava. Louis sentiu um arrepio. Ela levantou os olhos, finalmente encarando Dona Lourdes, uma mistura de medo e curiosidade no olhar. Cicatriz? Eu tenho uma aqui, disse Louis, tocando timidamente o local. Dona Lourdes assentiu, seus olhos brilhando com uma intensidade renovada. Eu sei, querida. É por isso que você me lembra tanto a minha amiga. O nome dela era Maria. Maria do Carmo. A menção do nome Maria do Carmo atingiu Louis como um raio. Era o nome de sua mãe. As lágrimas que ela havia contido por tanto tempo começaram a brotar incontrolavelmente. Minha mãe, o nome dela era Maria do Carmo. Louis sussurrou, a voz embargada. Dona Lourdes abriu um sorriso triste e afetuoso ao mesmo tempo. Eu sabia que havia algo familiar em você. Maria do Carmo era minha melhor amiga. Perdi o contato com ela há muitos anos. Depois que ela se casou e mudou de cidade. Nunca mais tive notícias. As lágrimas de Louis eram agora um rio. A conexão inesperada com sua mãe, com uma parte de seu passado que ela pensava estar completamente perdida, era avassaladora. Dona Lourdes chamou Louis para perto, e a menina, sem hesitar, ajoelhou-se ao lado da poltrona. Dona Lourdes pegou suas mãos pequenas e a segurou firmemente. Então você é filha da minha Maria. Meu Deus, como o mundo é pequeno. Louis sentiu um calor reconfortante nas mãos da idosa. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu conectada, não apenas por um ato de caridade, mas por um laço familiar inesperado. As memórias de sua mãe, que antes vinham carregadas de dor e ausência, agora ganhavam um novo contorno, uma nova luz. Dona Lourdes começou a contar histórias de Maria do Carmo quando jovem, suas travessuras, seus sonhos, sua risada contagiante. Louis ouvia, absorvendo cada palavra, cada detalhe, como se estivesse montando um quebra-cabeça de sua própria história. A descoberta preencheu o vazio que Louis sentia há anos, um vazio de raízes, de memórias compartilhadas. Ela percebeu que a vida, por mais cruel que pudesse ser, também reservava surpresas, conexões inesperadas que podiam reescrever sua história. A curiosidade sobre sua mãe e seu passado crescia a cada palavra de Dona Lourdes. E Dona Lourdes, por sua vez, sentia uma responsabilidade renovada para com a filha de sua amiga, uma promessa silenciosa de cuidar dela e ajudá-la a reconstruir sua vida. O tempo passou voando, e a porta se abriu. Era João, de volta, com um semblante cansado, mas aliviado por estar em casa. Ele parou na porta do quarto, surpreso com a cena. Louis, com os olhos vermelhos, mas com um sorriso no rosto, e Dona Lourdes, com uma expressão de paz e contentamento. João sentiu que algo havia mudado drasticamente em sua ausência. João se surpreende com a nova conexão. O que essa revelação significa para todos? O retorno de João à sua casa foi marcado por uma cena que jamais esperava. Ao invés de encontrar Luísa tímida e Dona Lourdes em sua habitual reclusão, ele as viu lado a lado, com os olhos vermelhos, mas com uma serenidade no ar que indicava uma profunda conversa. Havia algo diferente no semblante de Louis, uma luz que não estava lá antes. O que aconteceu aqui? Perguntou João, a voz misturada com curiosidade e um leve receio. Dona Lourdes, com um sorriso suave, mas significativo, respondeu. Aconteceu que o destino nos fez uma visita, meu filho. Essa menina, Louis, é a filha da minha querida amiga, Maria do Carmo. João ficou em choque. Suas feições, antes cansadas,
se transformaram em pura incredulidade. Ele olhou de sua mãe para Louis, e depois para sua mãe novamente, buscando qualquer sinal de brincadeira, mas a seriedade nos olhos de Dona Lourdes confirmava a veracidade daquelas palavras. Filha da Maria do Carmo? Mas, como? Ele balbuciou, ainda tentando processar a informação. Louis, agora mais à vontade, explicou em detalhes o que havia contado a Dona Lourdes. O nome de sua mãe, a cicatriz no rosto, as histórias de infância que Dona Lourdes havia compartilhado. Cada detalhe se encaixava perfeitamente na narrativa que a memória de Dona Lourdes resgatava. A casa, antes um refúgio improvisado, agora parecia ter se transformado em um elo com o passado, um portal para uma história que João desconhecia por completo. Ele sempre soubera que sua mãe tinha uma amiga muito próxima na juventude, mas os caminhos se separaram, e Maria do Carmo se tornou apenas uma vaga lembrança. Vê-la materializada ali, na forma daquela menina de olhos cansados, mas agora brilhantes, era algo surreal. João sentou-se, ainda atordoado, e passou a mão pelos cabelos. Isso é inacreditável. Por que você nunca falou dela antes, mãe? Dona Lourdes suspirou, um peso antigo parecendo ser aliviado de seus ombros. As coisas da vida, meu filho. A gente se perde, cada um segue seu caminho. Ela se mudou, e a comunicação naquela época não era como hoje. Tentei procurar, mas não consegui. Acabou que a vida nos separou. Mas eu sempre pensei nela. Maria do Carmo era mais que uma amiga, era como uma irmã para mim. A comoção era evidente na voz da idosa. Para Louis, ouvir sua avó postiço falar da mãe com tanto carinho era um bálsamo para sua alma. Ela finalmente sentia que uma parte de sua história estava sendo compreendida, acolhida. Nos dias que se seguiram, a casa de João se transformou em um centro de memórias e descobertas. Dona Lourdes, com a vivacidade renovada, passava horas contando a Louis sobre sua mãe, sobre a infância de Maria do Carmo, sobre os sonhos e aspirações que ela tinha. Louis absorvia cada palavra, cada risada, cada história, sentindo-se mais conectada à mãe do que nunca. Ela mostrava fotos antigas, algumas um pouco desbotadas pelo tempo, onde uma jovem Maria do Carmo sorria ao lado de uma jovem Dona Lourdes, a alegria transbordando das imagens. João observava a interação entre elas, um sentimento de calor se espalhando por seu peito. Ele via em Louis não apenas a filha da amiga de sua mãe, mas uma criança que precisava de um lar, de amor e de raízes. A ideia de que Louis poderia ser sua irmã, a filha da melhor amiga de sua mãe, começou a crescer em seu coração. Essa ligação com o passado de sua mãe trouxe uma nova perspectiva para Louis. Ela não era mais apenas uma órfã das ruas. Ela tinha uma história, uma herança, uma conexão que a ligava a algo maior. A curiosidade sobre os detalhes da vida de sua mãe, especialmente após o casamento e a mudança, crescia. Havia uma lacuna na história que precisava ser preenchida, uma peça do quebra-cabeça que ainda estava faltando. João, percebendo a necessidade de Louis de conhecer mais sobre seu passado, e motivado pela redescoberta da antiga amizade de sua mãe, sentiu um impulso de ajudar a desvendar o quebra-cabeça da família de Louis, um mistério que prometia mais reviravoltas. Será que João e Louis conseguirão desvendar o passado? Novas revelações aguardam. A revelação sobre a ligação de Louis com Maria do Carmo trouxe uma nova dinâmica para a casa de João. A timidez inicial de Louis deu lugar a uma curiosidade ávida sobre seu passado e sua família. Ela passava horas com Dona Lourdes, absorvendo cada detalhe da vida de sua mãe antes de ela nascer e de se mudar para longe. As lembranças da senhora, vívidas e repletas de carinho, preenchiam lacunas na história de Louis, dando-lhe uma sensação de pertencimento que nunca havia experimentado. João, por sua vez, observava a transformação de Louis. Aquela menina antes acuada e silenciosa agora mostrava lampejos de uma personalidade vibrante, de uma inteligência aguçada e de uma resiliência impressionante. Ele sentia uma satisfação profunda em ver a esperança florescer nos olhos de Louis. Ainda havia, porém, um grande ponto de interrogação. O que aconteceu com Maria do Carmo após sua mudança? Por que Dona Lourdes perdeu o contato e por que a vida de Louis se tornou tão difícil? João, com seu instinto prático,
decidiu que era hora de investigar. Ele sentia uma responsabilidade crescente em relação a Louis, não apenas por ter lhe oferecido um teto, mas pela inesperada conexão familiar que havia surgido. Mãe, eu acho que precisamos tentar descobrir o que houve com a Maria do Carmo, João propôs a Dona Lourdes durante um jantar. Louis, que estava em silêncio, levantou a cabeça, os olhos fixos em João. Dona Lourdes concordou prontamente. Eu também sinto isso, meu filho. É como se a Louis fosse um presente, um sinal de que ainda havia algo a ser feito por Maria. Mas não sei por onde começar. Não tenho nenhum contato antigo. João, que tinha recursos e conexões que Dona Lourdes nem imaginava, já estava pensando em como iniciar a busca. Ele tinha amigos em diversas áreas, incluindo advogados e investigadores particulares, que poderiam auxiliar. A ideia de desvendar o mistério do passado de Louis, e consequentemente, de sua mãe, tornou-se uma missão pessoal. No dia seguinte, João dedicou parte de seu tempo a fazer algumas ligações. Ele explicou a situação a um amigo de confiança, um advogado especializado em localização de pessoas, sem revelar todos os detalhes da fortuna que possuía. A história de Louis e a ligação com Dona Lourdes eram por si só suficientemente comoventes para despertar o interesse de qualquer pessoa com um mínimo de empatia. O advogado prometeu investigar, começando pelos registros de casamento de Maria do Carmo e qualquer informação que Louis ou Dona Lourdes pudessem fornecer, por mais insignificante que parecesse. A busca seria discreta, mas focada. Enquanto João iniciava as investigações, Louis continuava a se adaptar à sua nova rotina. Ela começou a ler livros que João lhe trouxe, reavivando seu amor pelo conhecimento. Dona Lourdes, por sua vez, assumiu um papel de mentora, ensinando a Louis tarefas domésticas simples e partilhando sabedorias de vida. A presença de Louis trouxe uma nova vitalidade à casa, antes tão silenciosa e focada na rotina de João e na saúde de Dona Lourdes. Havia risadas, conversas e um senso de propósito renovado para todos. O futuro parecia mais brilhante, mas a sombra do passado ainda pairava, esperando ser desvendada. Um telefonema inesperado mudará o rumo da investigação. O que será revelado? O telefonema que João recebeu mudou o curso de tudo. Era seu amigo advogado, com notícias importantes sobre a busca por informações de Maria do Carmo. A voz do advogado, normalmente calma, soava com uma ponta de urgência. João, encontrei alguns registros. Parece que Maria do Carmo teve um segundo casamento, depois que se mudou. Mas há algo estranho nos documentos. O marido dela, um tal de Rodrigo Mendes, tinha um histórico um tanto complicado. João sentiu um arrepio. Complicado como? O advogado hesitou um pouco antes de continuar. Registros de algumas infrações menores, nada grave. Mas o mais intrigante é que ele desapareceu do mapa há alguns anos, pouco depois do nascimento de Louis. Não há registro de divórcio, nem de falecimento. Simplesmente sumiu. E Maria do Carmo também não aparece em nenhum registro recente. A notícia de um segundo casamento e do desaparecimento do marido de Maria do Carmo, pai de Louis, era uma peça-chave no quebra-cabeça. Isso explicava a solidão de Louis e a ausência de sua mãe. João agradeceu ao advogado e desligou o telefone, sentindo o peso daquela informação. Ele sabia que precisava compartilhar isso com Dona Lourdes e Louis, mas a verdade era dura. Voltou para a sala, onde Dona Lourdes e Louis estavam lendo um livro juntas. A atmosfera de paz que antes reinava foi substituída por uma tensão crescente no ar, que Louis, com sua sensibilidade aguçada, percebeu imediatamente. Aconteceu alguma coisa, João? Perguntou Dona Lourdes, seu olhar perspicaz já antecipando algo sério. João respirou fundo e contou o que havia descoberto. A princípio, Dona Lourdes ficou chocada com a notícia do segundo casamento de sua amiga, mas a informação sobre o desaparecimento do marido de Maria do Carmo a deixou ainda mais apreensiva. Louis, ao ouvir sobre o pai que nunca conheceu e seu misterioso sumiço, ficou pálida. Uma nova camada de tristeza e confusão a envolveu. Ela sempre se perguntou sobre o pai, mas nunca imaginou que a história seria tão complexa. Ele simplesmente desapareceu,
Luí perguntou, a voz embargada pela emoção. João assentiu, com tristeza. Pelo que o advogado descobriu, sim. Não há rastro dele. E depois disso, sua mãe também sumiu dos registros que pudemos encontrar. A realidade da situação começou a pesar sobre Luí. A esperança de encontrar seus pais, ou pelo menos um deles, se esvaía diante daquelas notícias. Dona Lourdes, sentindo a angústia da menina, puxou-a para um abraço apertado. Não se preocupe, minha querida. Vamos descobrir o que aconteceu. Não vamos desistir. João, vendo a dor de Luí, sentiu uma determinação ainda maior em desvendar o mistério. Havia algo mais por trás do desaparecimento de Rodrigo Mendes e da subsequente ausência de Maria do Carmo. Não parecia ser uma simples fatalidade. A intuição de Dona Lourdes, de que havia algo mais profundo na história de Luí, se confirmava. Eles precisavam de mais informações, de mais peças do quebra-cabeça. João decidiu que o próximo passo seria tentar localizar onde Maria do Carmo e Rodrigo Mendes viveram por último. Talvez ali pudessem encontrar alguma pista, algum vizinho que se lembrasse de algo, qualquer coisa que os levasse à verdade. A cada passo, o mistério se aprofundava, e a busca pela verdade se tornava mais urgente e perigosa. O que João encontrará no passado de Luí? Um mistério sombrio se aproxima. Com a determinação renovada, João se dedicou a aprofundar a investigação sobre o desaparecimento de Rodrigo Mendes e o paradeiro de Maria do Carmo. A intuição de Dona Lourdes de que havia algo mais sombrio por trás do sumiço do pai de Luí assombrava seus pensamentos. Ele sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era crucial para o futuro de Luí e para o fechamento de um ciclo para sua mãe. O advogado, amigo de João, intensificou a busca, concentrando-se nos últimos endereços conhecidos de Rodrigo e Maria. A cada nova pista, a história de Luí se tornava mais complexa, revelando camadas de mistério que ninguém poderia prever. O primeiro grande passo foi localizar a última residência de Maria do Carmo e Rodrigo Mendes. Após dias de pesquisa em registros públicos e algumas conversas discretas, o advogado conseguiu o endereço de uma casa modesta em um bairro afastado, na periferia de uma cidade vizinha. Não era um lugar que João esperava, dada a história de vida de Maria do Carmo contada por Dona Lourdes, que indicava um passado mais simples, mas digno. A simplicidade do local, contrastando com o silêncio dos registros, apenas adensava o mistério. João decidiu ir pessoalmente ao local, acompanhado por um detetive particular que seu advogado havia indicado. Ele queria ver com os próprios olhos, sentir a atmosfera do lugar, na esperança de que isso pudesse despertar alguma intuição. Ao chegarem à rua, encontraram uma paisagem urbana desoladora. Casas antigas, algumas abandonadas, muros pichados e um ar de esquecimento pairando no ambiente. A casa em questão, embora não estivesse em ruínas, parecia há muito tempo desabitada, com janelas empoeiradas e um jardim coberto de mato. Enquanto o detetive examinava a propriedade em busca de qualquer sinal ou pista, João observava a vizinhança. Pessoas passavam apressadas, indiferentes ao mistério que envolvia aquela casa. Ele se aproximou de um vizinho mais antigo, um senhor que regava as plantas na calçada. Com licença, meu nome é João. Eu estou procurando por informações sobre os antigos moradores desta casa. Uma senhora chamada Maria do Carmo e um homem, Rodrigo Mendes. O senhor, com um olhar desconfiado, fez um breve silêncio, como se avaliasse a intenção de João. Ai, sim. A Maria e o Rodrigo, disse o vizinho, com um tom de voz que indicava familiaridade, mas também cautela. Eles moraram aqui por um tempo. Mas faz anos que sumiram. Do nada. O senhor relatou que Maria do Carmo era uma mulher discreta, mas muito dedicada à filha, Luí. Já Rodrigo, ele descreveu como um homem de temperamento forte, que às vezes se metia em encrencas. Havia rumores de que ele tinha dívidas, e que pessoas estranhas costumavam visitá-lo. O vizinho também mencionou que, em uma noite chuvosa, houve uma grande discussão na casa, e depois, silêncio. No dia seguinte, a casa estava vazia. Essa informação do vizinho era crucial. A discussão, o silêncio, o desaparecimento repentino.
tudo indicava algo mais sério do que um simples sumiço. O detetive, ao retornar, confirmou que não havia sinais de arrombamento recente, mas encontrou uma pequena caixa de madeira enterrada no jardim. Dentro, havia algumas fotos antigas, algumas cartas e um diário. A descoberta do diário poderia ser a chave para desvendar o quebra-cabeça. O que o diário de Maria do Carmo revelará? O passado guarda segredos perigosos. Com o diário de Maria do Carmo em mãos, João e o detetive retornaram à casa. A caixa, encontrada enterrada no jardim, guardava mais do que simples recordações. O diário, com suas páginas amareladas, prometia desvendar a verdade por trás do desaparecimento da mãe de Luí e de Rodrigo Mendes. De volta à casa de João, a atmosfera era de expectativa e apreensão. Dona Lourdes e Luí esperavam ansiosamente por notícias, sentindo que a cada passo, o passado de Luí se tornava mais tangível, mas também mais assustador. João, com cuidado, abriu o diário. As primeiras páginas eram preenchidas com anotações de Maria do Carmo sobre o dia a dia, a alegria da maternidade e os desafios de uma nova vida em outra cidade. A letra era delicada, mas as palavras carregavam a força de uma mulher que tentava construir um futuro para sua filha. Havia também algumas fotos antigas, revelando um período de aparente felicidade. Luí, ao ver a caligrafia da mãe e as fotos, sentiu uma mistura de alegria e dor. Era como se a mãe estivesse ali, contando sua própria história. No entanto, à medida que João avançava nas páginas, o tom do diário mudava. As anotações se tornavam mais esparsas, a caligrafia, por vezes, apressada e tensa. Maria do Carmo começou a relatar os problemas financeiros de Rodrigo, suas dívidas crescentes e o envolvimento com pessoas perigosas. Havia menções a ameaças, a noites em que Rodrigo chegava em casa alterado e a um medo constante que ela sentia pela segurança de Luí. O diário era um retrato da deterioração da vida da família, da esperança dando lugar ao desespero. Dona Lourdes ouvia cada palavra com o coração apertado. A dor de sua amiga, que ela tanto amava, ressoava em cada linha do diário. Luí, por sua vez, agarrava-se a João, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Era como se as palavras da mãe ganhassem vida, transportando-a de volta àquela casa, aqueles momentos de medo e incerteza. A verdade sobre o comportamento de seu pai e o sofrimento de sua mãe era dolorosa, mas necessária. As últimas páginas do diário eram as mais perturbadoras. Maria do Carmo descrevia uma briga intensa com Rodrigo, que havia culminado em uma ameaça direta à vida de Luí. Ela escreveu sobre o desespero de proteger sua filha, sobre a necessidade de fugir, de desaparecer para salvar Luí de um destino terrível. A última entrada, datada de uma noite chuvosa, coincidentemente a mesma noite que o vizinho havia mencionado, era um grito de socorro, uma despedida, e a promessa de que ela faria de tudo para manter Luí segura, mesmo que isso custasse sua própria vida. A partir daquele ponto, o diário ficava em branco. A conclusão era chocante e inevitável. Maria do Carmo não havia simplesmente desaparecido. Ela havia fugido, levando Luí para longe de Rodrigo, mas algo grave deve ter acontecido depois para que Luí acabasse nas ruas. O silêncio do diário após a última entrada era ensurdecedor, deixando um vácuo de perguntas sem respostas sobre o que realmente aconteceu com Maria do Carmo e como Luí foi parar sozinha. A busca pela verdade se tornava agora uma corrida contra o tempo, para descobrir o que aconteceu após a fuga desesperada. João sentia que estava prestes a desvendar um segredo que traria à tona a razão do sofrimento de Luí e a dor que sua mãe havia enfrentado. O que aconteceu com Maria do Carmo e Luí após a fuga? A verdade aguarda no próximo capítulo. A casa de João estava imersa em uma atmosfera de suspense. A revelação do diário de Maria do Carmo havia agitado a todos, e a busca pela verdade se tornava mais urgente. A preocupação com o que poderia ter acontecido com Maria e Luí após a fuga de Rodrigo Mendes pairava no ar. João, Dona Lourdes e Luí se reuniram para traçar o próximo passo. A ansiedade de Luí era palpável. Ela precisava saber o que havia acontecido com sua mãe. O detetive particular de João havia começado a investigar os hospitais e IMLS da região para onde Maria do Carmo e Luí teriam fugido,
cruzando os dados do diário com a data de desaparecimento e os rumores do vizinho. A cada dia que passava sem notícias, a apreensão aumentava. João tentava manter a calma, mas a imagem de Louis, tão pequena e desamparada, o motivava a ir até o fim, custe o que custar. Após alguns dias, o detetive ligou novamente para João, com uma voz pesada. João, encontrei um registro. Um acidente de ônibus, há alguns anos, na estrada que liga a cidade onde Maria do Carmo morava à capital. Houve muitas vítimas, e uma mulher com as características de Maria do Carmo foi identificada. O nome dela no registro batia, mas a identidade estava um pouco danificada. O coração de João disparou. Ele olhou para Dona Lourdes, que já o observava com um pressentimento. E Louis? Havia alguma criança com ela? Perguntou João, com a voz embargada. O detetive fez uma pausa. Sim, havia uma criança com ela, uma menina pequena. Mas ela não estava na lista de vítimas fatais. Ela foi socorrida e levada a um abrigo, mas fugiu dias depois. O nome dela era Louis. A confirmação era devastadora. Maria do Carmo havia morrido no acidente, e Louis, traumatizada, havia fugido do abrigo, acabando nas ruas. João desligou o telefone, sentindo o peso daquela informação. Ele se aproximou de Dona Lourdes, e com a voz embargada, contou a triste notícia. As lágrimas escorreram pelo rosto da idosa, que abraçou João em busca de consolo. Para Louis, a notícia da morte de sua mãe foi um golpe. Embora ela já tivesse a intuição de que algo ruim havia acontecido, a confirmação oficial era dolorosa. Ela se lembrou dos flashes do acidente, do caos, do medo e da fuga desesperada. A dor da perda, que havia sido suprimida por anos de sobrevivência, veio à tona com força total. Dona Lourdes, apesar da própria dor, abraçou Louis, oferecendo o calor e o consolo que a menina tanto precisava. Sua mãe foi uma heroína, Louis. Ela deu a vida para te salvar. Ela te amava muito. As palavras de Dona Lourdes trouxeram um pequeno conforto para Louis, que sentiu a gratidão pelas últimas ações de sua mãe, a prova do amor que ela nunca duvidou. A verdade era dura, mas finalmente havia respostas para o mistério que a acompanhava desde a infância. O passado, antes um emaranhado de incertezas, agora tinha um fim trágico, mas uma explicação. João, sentindo a dor de Louis e o luto de sua mãe, percebeu que seu papel agora era mais do que simplesmente abrigá-la. Era oferecer um lar, uma família e um futuro. Ele tomou uma decisão crucial que mudaria a vida de Louis para sempre, um ato de amor e compromisso que selaria o destino de ambos. A dor da perda se misturaria à esperança de um novo começo. João toma uma decisão crucial. O que o futuro reserva para Louis agora? Após a dolorosa revelação sobre a morte de Maria do Carmo e a odisseia de Louis nas ruas, João sentiu que sua responsabilidade ia muito além de um simples abrigo temporário. A conexão que Dona Lourdes e Louis haviam forjado, somada à própria afeição que ele nutria pela menina, selava um novo destino. Não era apenas compaixão. Era um reconhecimento de um laço, um senso de família que ele não sabia que procurava. A decisão crucial que João tomou naquela noite seria a pedra fundamental da nova vida de Louis. Na manhã seguinte, com o sol entrando pelas janelas e iluminando a sala, João chamou Louis e Dona Lourdes para uma conversa séria. O ambiente estava carregado de emoção, mas também de uma quietude expectante. Louis sentia que algo grande estava prestes a acontecer. João olhou para Louis, seus olhos cheios de uma ternura profunda. Louis, ele começou, sua voz firme, mas com um tremor quase imperceptível. Sua mãe foi uma mulher incrível, e ela te amava mais do que tudo. Ela fez o impossível para te proteger. E agora, eu quero continuar essa proteção. Ele fez uma pausa, respirando fundo antes de prosseguir. Eu conversei com minha mãe, e nós queremos que você seja parte de nossa família, oficialmente. Eu quero te adotar, Louis. Quero ser seu pai, e que esta seja sua casa, para sempre. As palavras de João pairaram no ar. Louis o encarou, seus olhos marejados, mas com um brilho de esperança que nunca esteve ali antes. Dona Lourdes,
sentada ao lado, segurou a mão de Louis, um sorriso carinhoso em seu rosto. Você não está mais sozinha, querida, disse a senhora, sua voz suave. A princípio, Louis não conseguiu reagir. A ideia de ter um lar permanente, uma família, um pai, algo que ela havia desistido de sonhar, era quase demais para processar. A vida nas ruas havia lhe ensinado a desconfiar, a esperar o pior. Mas o olhar de João era sincero, e o abraço de Dona Lourdes, caloroso. Lentamente, uma lágrima escorreu pelo rosto de Louis, seguida por outra, e então por um choro silencioso, mas de alívio. Ela abraçou João com toda a força que tinha, sentindo-se, pela primeira vez em anos, verdadeiramente segura e amada. Sim, ela sussurrou, a voz abafada pelo abraço. Sim, eu quero. O processo de adoção foi iniciado por João com a mesma seriedade e eficiência com que lidava com seus negócios. Ele e Dona Lourdes fizeram questão de que Louis estivesse envolvida em cada etapa, explicando-lhe tudo e respondendo a todas as suas perguntas. Louis começou a frequentar a escola, onde, apesar da idade e do tempo fora, sua inteligência e resiliência a ajudaram a se adaptar rapidamente. Ela fez amigos, descobriu o prazer de aprender e a alegria de ter uma rotina normal. A casa se encheu de risadas, de estudos, de brincadeiras e de um senso de normalidade que era o maior presente para Louis. Com o tempo, o nome de Louis Duarte Souza se tornou oficial, um símbolo de seu novo começo e da família que a acolheu. A cicatriz em seu rosto, antes um lembrete de seu passado sofrido, agora parecia apenas um pequeno detalhe, um traço de sua força. João, ao vê-la florescer, sentia uma alegria que nenhum sucesso financeiro poderia comprar. Dona Lourdes, vendo a filha de sua melhor amiga feliz e segura, sentia que a promessa feita a Maria do Carmo havia sido cumprida. A memória de Maria do Carmo permaneceu viva, não como uma dor, mas como uma parte da história de Louis, uma história de amor, perda e um renascimento milagroso. Qual será o próximo capítulo da vida de Louis? Grandes sonhos esperam por ela. Os meses que se seguiram à adoção de Louis foram de transformação para todos na casa de João. Louis, agora Louis Duarte Souza, florescia sob o amor e a estabilidade que nunca tivera. A escola se tornou um ambiente de descobertas e aprendizado. Ela absorvia conhecimento com uma avidez impressionante, compensando o tempo perdido nas ruas. Seus professores logo notaram sua inteligência e sua dedicação. Dona Lourdes, feliz em ver a vitalidade da neta adotiva, a acompanhava em suas tarefas escolares, compartilhando histórias e sabedorias. João, por sua vez, assumiu o papel de pai com uma naturalidade que o surpreendeu. As reuniões de trabalho, antes sua prioridade máxima, agora dividiam espaço com as reuniões de pais e mestres. Ele se viu aprendendo a ajudar com lição de casa, a ouvir as aventuras do dia de Louis na escola, e a simplesmente estar presente. A conexão entre pai e filha crescia a cada dia, solidificando os laços que o destino havia tecido. Louis o chamava de pai com uma doçura que aquecia seu coração e fazia valer cada sacrifício. A casa, que antes era um refúgio para João e Dona Lourdes, transformou-se em um lar vibrante, cheio de vida e risadas. Os brinquedos de Louis se espalhavam pela sala, seus desenhos coloriam as paredes, e a música de seus jogos preenchia o ar. A presença de Louis trouxe uma alegria e um propósito que João não sabia que faltavam em sua vida. Ele se sentia completo de uma maneira que o sucesso financeiro jamais poderia proporcionar. Ele aprendeu que a verdadeira riqueza estava nos laços humanos, na família que ele estava construindo. Em uma tarde, Louis voltou da escola com uma notícia que a deixou eufórica. Sua turma faria uma apresentação de fim de ano, e ela havia sido escolhida para recitar um poema que havia escrito sobre sua própria história. A princípio, João sentiu um misto de orgulho e apreensão. O poema seria sobre sua vida antes de chegar àquela casa, sobre a fome, o medo, a solidão. Seria uma performance emocionante, mas também uma exposição de suas feridas. Dona Lourdes a incentivou. É importante que você conte sua história, Louis, para que as pessoas saibam o que você superou e o quão forte você é. Louis passou semanas praticando, a cada palavra, revivendo as memórias,
mas agora com uma nova perspectiva de superação e gratidão. João a ajudava a ensaiar, emocionado a cada verso. A voz de Louis, antes tão miúda e incerta, ganhava força e confiança. Chegou o dia da apresentação. O auditório da escola estava lotado de pais, professores e amigos. João e Dona Lourdes sentaram-se na primeira fila, os corações cheios de orgulho e um pouco de nervosismo. Quando Louis subiu ao palco, ela não era mais a menina acuada que João havia encontrado na rua. Era uma jovem confiante, com um brilho nos olhos que refletia sua nova vida. Ela olhou para a plateia, um sorriso sereno em seu rosto, e começou a recitar. As palavras do poema eram simples, mas carregadas de uma emoção genuína, contando a jornada de uma menina que, contra todas as adversidades, encontrou seu lugar no mundo. Sua voz ecoou pelo auditório, e cada verso tocou os corações dos presentes. Ao final, um silêncio absoluto preencheu o espaço por um instante, antes que o auditório explodisse em aplausos. Louis havia contado sua história com coragem, e o público havia se conectado com a profundidade de sua experiência. João sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, orgulhoso da filha que ele havia adotado, da menina que havia transformado sua vida. A jornada de Louis, que começou com um puxão na carteira, culminava em um palco, com aplausos e um futuro brilhante. Que novas aventuras esperam por Louis em sua nova vida? O futuro é promissor. Após a estrondosa ovação, Louis desceu do palco com o coração transbordando de alegria e um orgulho recém-descoberto. Ela correu diretamente para João, que a esperava de braços abertos na primeira fila. Louis pulou no colo do pai, apertando-o com toda a força, sentindo o calor e a segurança daquele abraço. João a segurou firme, as lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma felicidade pura e avassaladora, a certeza de que ele havia encontrado o verdadeiro sentido da vida. Você gostou, pai? Ela perguntou, com a voz embargada, mas radiante. Eu amei, filha. Nunca me senti tão feliz e orgulhoso, respondeu João, enxugando os olhos sem qualquer vergonha. Dona Lourdes, ao lado deles, também chorava, mas seu rosto era um misto de emoção e um profundo contentamento. Era como se estivesse vendo sua querida amiga Maria do Carmo ali, através de Louis, vivendo a vida que ela merecia. A transformação de Louis era palpável. Não havia mais o peso do passado em seus olhos, apenas a leveza e o brilho de um futuro promissor. Ela não era mais a menina acuada das ruas, mas uma criança corajosa, feliz e, acima de tudo, livre. No caminho de volta para casa, o carro se encheu de risadas, conversas e a efervescência da apresentação. Louis tagarelava sem parar, contando cada detalhe, imitando as vozes dos colegas e fazendo piada com a professora. João a ouvia com atenção, trocando ideias e percebendo o quanto ela havia crescido e se soltado. Era outro menino, ou melhor, outra menina. A dor e o trauma haviam sido substituídos pela alegria e pela inocência de uma infância recuperada. Mais tarde, já em casa, quando a noite caía e o silêncio bom começava a se instalar, João chamou Louis para o quarto de Henrique. O quarto de seu falecido filho, que antes era um santuário de memórias dolorosas, havia sido cuidadosamente transformado. Agora o lugar estava mais aberto, iluminado, com a luz suave de um abajur e com brinquedos guardados em caixas transparentes, permitindo que as lembranças do passado coexistessem com a vitalidade do presente. Alguns dos desenhos mais recentes de Louis estavam colados na parede, misturando-se com as poucas lembranças de Henrique. Era um espaço que homenageava o filho que se foi, mas que também celebrava a vida que chegava. Aqui vai ser seu cantinho de leitura, Louis, disse João, com um sorriso gentil. Se quiser, pode usar tudo, mas eu deixei uma coisa especial para você na prateleira de cima. Louis, com os olhos curiosos, subiu na cadeira e pegou a pequena caixa. Ao abri-la, encontrou um porta-retrato novo. Dentro, uma foto dos dois rindo juntos no jardim, ao lado de sua certidão de nascimento, onde seu novo nome, Louis Duarte Souza, estava impresso. É o nosso começo, disse João, apontando para a foto e o documento. Louis olhou para a imagem e depois para João,
seus olhos marejados novamente, mas agora com uma felicidade que irradiava de sua alma. Nosso novo começo, ela corrigiu, com um sorriso ainda maior. Naquela noite, enquanto o céu escurecia e a casa se enchia de um silêncio bom e reconfortante, Louis olhou pela janela do quarto. A rua lá fora era a mesma, mas ela sabia que, por dentro, tudo tinha mudado. Ela agora era Louis Duarte Souza, filha, aluna, corajosa, feliz e livre. Sua jornada, que começou na escuridão da rua, havia encontrado a luz de um lar e o calor de uma família. A história de Louis, um testamento de coragem e esperança, agora é sua para inspirar.